que essa vai ser a discussão. E até já falando com o Gustavo aqui, mas também um dos principais assuntos, usualmente em dias de Fed, né, reunião do Banco Central Americano, as bolsas, por aqui não deve ser diferente, fica muito próximo ali do 0-0 esperando a decisão. Então, a gente costuma brincar assim, pô, dá para tirar umas férias, você começa a trabalhar lá pelas 3 horas, 3h30, espera o anúncio. Fecha o home broker, né? Fecha o home broker, vai almoçar um pouquinho mais extenso, né? Depois volta lá pelas 3 horas, 3h30, próximo. Mas é bem isso que está acontecendo desde o início do dia, né, Marcos? Os futuros lá em Nova York já vinham muito nisso, né? Meio no 0-0, meio definido. Aí agora o Bovespa também zerando. Zerando, né? E aí vai tudo para a expectativa. Aí 16 horas está marcada essa decisão do FONC, aí com essa definição aí para os próximos passos da política monetária americana, né? Então vamos lá, Gustavo, fala aí para a gente quais as expectativas dessas projeções, né, para esses juros americanos, aí, para essa velocidade do tapering, que é a retirada desses estímulos da economia, como que isso afeta nessa Bolsa Brasileira. E, na verdade, assim, como que isso, de alguma forma, pode ainda surpreender? Porque isso já vem sendo, né, já tem sido falado há muito tempo, não é uma novidade. O tapering já tem sido aguardado, já tem sido falado, né, não já estaria sendo também precificado? Bom, perfeito. Eu entendo que são esses dois temas, juros e tapering, ou seja, reduzir o ritmo de compra de ativos mensais. Você tem que acompanhar os juros, que provavelmente não vão mexer, mas talvez na discussão depois, na entrevista do Jerome Powell, ele aborde de uma seguinte maneira. Tudo bem, eu estou acelerando o ritmo de tapering para demorar mais para subir juros. Isso é o que ele tem batido na tecla nos últimos meses. Por que ele está fazendo tapering no ritmo maior? Se ele insistir nisso, a precificação de que vai ter alta de juros no primeiro semestre do ano que vem diminui. Se ele não começar a tocar nesse assunto mais em entrevistas, se ele simplesmente começar a acelerar o tapering sem dissociar com a alta de juros, aí o mercado vai insistir que o primeiro semestre do ano que vem é quando começa a subir juros. Tem uma frase bem famosa no mercado que é, na verdade, existe um ativo só, que é a taxa de juros americana, e o resto todo deriva dela. Então, por isso que é tão importante acompanhar o que acontece com a taxa de juros e com a sinalização, né, com a precificação futura da taxa de juros americana. Porque se tem alta de juros no primeiro semestre, diminui a atração para ativos de maior risco no primeiro semestre do ano que vem. Se é só para o final do ano que vem, mais um semestre, um pouquinho de busca por ativos de mais risco. Uhum. Gustavo, até fazendo uma pergunta, quando você falou assim, pô, você tem o tapering e você tem a taxa de juros, né? Para as bolsas, o que o mercado deve ler, como você falou, então será que o mercado pode ler até positivamente, por exemplo, se ele falar assim, pô, vou acelerar o tapering, mas ao mesmo tempo, pô, vou jogar essa taxa de juros mais para frente, será que o mercado tende a reagir bem, se for esse o comunicado ali às 4h30 principalmente? Se for esse, com certeza uma reação mais fácil, uma reação de dólar um pouco mais fraco, bolsa um pouco em alta. Se for ele tirar esse elemento que ele estava incluindo em todas as entrevistas, já é uma sinalização indireta de que ele poderia subir sim no primeiro semestre. Mas é importante lembrar, o Banco Central nos Estados Unidos é independente, os diretores não são apontados pelo presidente atual. Óbvio que agora vai dar um acasamento maior porque ele vai ficar 2 termos, mas geralmente você tem dirigentes com uma visão, outros que acham que já deveria subir juros, outros que só em 2023, e isso vai fazendo uma discordância. Com o tempo eles vão chegando a um acordo, mas é normal você ver debates, discursos com visões bem contrárias por lá. Uhum. Até, só para complementar mais uma, aproveitando aqui o Débora e Gustavo, inclusive ontem saiu um dado de inflação, né, um pouco, talvez não seja como se fosse aqui o Banco Central, que não é a nossa principal referência, pelo menos lá também nos Estados Unidos, mas acabou vindo ainda um pouquinho acima das expectativas, né? Mas ao mesmo tempo, quando saiu realmente o dado ali mais para o consumidor, acabou vindo dentro da expectativa e o mercado reagiu bem, né? Como é que é a leitura? A gente realmente, o mercado ainda está muito preocupado, lógico que é uma preocupação, inflação, não tem como não estar preocupado, mas qual que é a intensidade dessa preocupação em relação à inflação? Porque talvez tenha alguma leitura aí, alguns bancos também americanos, falando que essa inflação pode começar a arrefecer um pouquinho ali, talvez do primeiro para o segundo trimestre. Então, teve um pouco de volatilidade ontem no dado da inflação, mas quando saiu a inflação realmente ao consumidor, até que foi ok, bem recebida pelo mercado. Então, qual que é o tamanho dessa preocupação? Porque tem gente que ainda está muito preocupada, mas a gente tem alguns sinais, de certa forma, bons, né? O petróleo no novo patamar, minério de ferro no novo patamar, enfim. Alguns até estavam vendo preço de frete, né? Marítimo também está ajudando aí marginalmente. Tem algumas sinalizações boas para o comportamento da inflação, né? Assim, a pergunta direta é assim, qual que é o tamanho da preocupação hoje em relação à inflação americana, né?
Eu entendo que não só americana, mas ocidental, América Latina, Europa, ela é maior do que em muitos anos, em muitas décadas talvez. Porque faz tempo que você não vê uma inflação tão grande nos Estados Unidos em alguns itens, na Europa também, você vê que volta à década de 90, década de 80, para você ver altas tão grandes na comparação anual. Por outro lado, como você colocou, você vê que tem umas sinalizações que talvez já em 2022, primeiro semestre, você já vê um arrefecimento da parte de petróleo, da parte de gargalo de indústria, matéria-prima que está vindo da Ásia começa a pressionar menos. Então você com isso dá um alívio bem grande para os bancos centrais. Porque por mais que eles consigam subir a taxa de juros e reduzir um pouco a propensão ao consumo na sua nação, eles ainda ficam um pouco dependentes do resto do mundo em termos de globalização, do preço que não é exatamente o seu país que determina. Então se o frete marítimo está caro porque está faltando barco para tirar da Ásia, não tem muito que o banqueiro central dos Estados Unidos ou da Europa faça. Só um último ponto que eu acho relevante colocar sobre a discussão de FONC. Diferente do resto dos bancos centrais, que quando você lê a ata, eles falam totalmente da sua nação, da sua região, se for o Banco Central Europeu, os Estados Unidos ele dedica um tempo da sua ata, um espaço, para falar de América Latina, para falar de mercados emergentes no geral. Então, se fosse um ano, por exemplo, de 2022, onde só os Estados Unidos tivessem entrado vacinado e a partir de 2022 eles começassem a dedicar a vacina para o resto do mundo, eles iam colocar isso como tema relevante. Eles iam falar, bom, a gente sabe que a gente está numa posição à frente e a gente não pode ser responsável de subir juros com o resto do mundo ainda nem vacinado. Porém, como está razoavelmente começando a se equilibrar, eles param de olhar tanto para isso agora, como eles olharam bastante no primeiro semestre, e dedicam mais aos pontos locais. Tá ótimo.